Bom, indústria cultural. O que é indústria cultural? O conceito desenvolvido por Adorno e Horkheimer se refere à ideia de produção em massa, comum nas fábricas e indústrias, que passou a ser adaptada à produção artística. É uma nova concepção de se fazer arte e cultura, utilizando-se técnicas do sistema capitalista. Dessa maneira, músicas, filmes, espetáculos e outras obras são desenvolvidos sob a lógica de produção em massa. Há um pensamento dominante que passa a influenciar o modo como os artistas produzem e como telespectadores consomem a cultura. Nesse conceito, um quadro ou uma música são reproduzidos de forma padronizada, mesmo que possuam cores e estilos diferentes. Segundo os autores, o objetivo da indústria cultural é o lucro e a manutenção do pensamento dominante. Assim, a cultura passa a ser uma massa de manobra da população, que precisa ser mantida presa na ideologia dominante. Bom, pessoal, aqui de uma forma bem direta, bem clara, nós já podemos compreender que, na verdade, a cultura industrializada ela tem um objetivo muito específico, que não é aí produzir uma cultura de boa qualidade, uma cultura intelectualizada, uma cultura que vá promover um crescimento intelectual das massas, mas é uma cultura que objetiva lucro. É uma cultura que vai objetivar apenas fomentar o lucro. Então, não importa se o elemento, a produção cultural, seja ela filme, teatro ou música, ela tem a qualidade. O importante é que ela dê retorno financeiro. Para isso, ela deverá ser uma cultura que será bem aceita pelas massas populares, uma cultura massificada, porém, repetindo, não de qualidade. Quanto maior a aceitação pelas massas, maior será a sua produção, porque maior será a lucratividade com este estilo cultural. A origem da indústria cultural. Os sociólogos alemães Adorno e Horkheimer escreveram o livro Dialética do Esclarecimento, cujo um dos capítulos aborda a noção de indústria cultural, no ano de 44. Nesse período, o mundo testemunhava consolidação de regimes totalitários, como o nazismo. Os próprios estudiosos precisaram se refugiar em outros países. Todo esse cenário político influenciou as intelectualidades a refletir como a cultura também pode ser utilizada para legitimar determinados interesses. Os autores acreditam que a indústria cultural trata as pessoas como simples consumidores, acríticos, que são definidos a partir dos produtos consumidos, incluindo a produção artística. Nesse sentido, a indústria cultural define os produtos culturais, a sua quantidade e o tipo a ser consumido. Ela se encontra a serviço das classes dominantes e, por isso, ela é gerenciada de acordo com as suas necessidades e interesses. Assim, é promovido um padrão no qual as manifestações culturais devem se adequar para fazerem sucesso. Bom, outro aspecto aqui interessante para nós é perceber como esse tipo de cultura foi difundido mediante a regimes totalitários, regimes ditatoriais, porque justamente a propaganda será de grande utilidade para esses regimes. A propaganda que será um instrumento de manipulação para o povo. Então, lógico que a indústria cultural ela terá um papel chave nesses regimes totalitários surgidos aí nesse período entre guerras, no início do início a meados do século XX. Então, é claro, reforçando aqui a ideia de que a cultura ela deve servir para legitimar poder, legitimar interesses. Por isso, a cultura que será promovida é aquela que será interessante para aqueles que querem dominar. Ela deve ser uma cultura que não deve servir ao povo
que não deve servir ao crescimento intelectual e uma mentalidade crítica do povo. Ela deve ser uma cultura que deve legitimar a manipulação do povo. É uma cultura que tem o objetivo características da indústria cultural. Nesse cenário, a indústria cultural passa a ser um mecanismo de controle dos indivíduos. A sua imposição acontece de cima para baixo e tem como objetivo padronizar, homogeneizar e fortalecer os valores capitalistas de consumo perante as grandes massas. Para isso, a própria indústria trabalha em prol da alienação das pessoas. Através dela é possível homogeneizar gostos e interesses pessoais, para que os produtos sejam consumidos sem uma reflexão a seu respeito. Características da indústria cultural. O lucro é a finalidade, padronização de gostos e interesses dos consumidores, massificação dos produtos, produtos fáceis de serem consumidos, homogeneização de produtos, filmes, músicas, novelas, etc. Então, nós vemos aqui a importância de se padronizar, porque é importante que as massas populares tenham o mesmo gosto. Por quê? Quanto maior a aceitação, maior será a lucratividade com a difusão deste tipo de cultura. Lembrando aqui que essa cultura industrializada serve para legitimar e fortalecer o sistema capitalista. Portanto, ela tem de ser uma cultura homogênea, de fácil produção, de fácil consumo e, se possível, de fácil aceitação. Quanto maior o número de pessoas a simpatizarem com um determinado produto, maior chance de lucratividade com esse produto, maior consumo ele obterá. A Escola de Frankfurt foi um espaço de debate criado por cientistas sociais que buscavam debater diferentes questões da sociedade. Eles estudavam novas possibilidades que explicassem o desenvolvimento social da época, visto que acreditavam que a teoria marxista tradicional não dava conta de explicar o cenário das sociedades capitalistas. Os pesquisadores, autores e sociólogos da Escola de Frankfurt criaram a teoria crítica, com base na ideologia marxista, além de ser uma oposição ao iluminismo. A teoria crítica revelava o direcionamento das críticas da escola a uma ordem política e econômica no mundo. Então é interessante aqui que a Escola de Frankfurt ela foi um objeto de contestação, de questionamento, para exatamente ser um instrumento de resistência à cultura de massa, às dominações. Então, ela tinha também por inimiga, havia uma forte oposição na Escola de Frankfurt ao iluminismo, devido à sua cientificidade. E também devido ao fato de toda a ciência criada na ideologia iluminista possuir grande serventia para o sistema capitalista. A ciência iluminista, em grande parte, legitimou a força do capitalismo. E o capitalismo, por sua vez, era um inimigo da Escola de Frankfurt, pois era um instrumento de dominação das massas. Era um instrumento onde se escravizavam as massas, a mão de obra, o intelecto. O capitalismo seria aqui, na visão da Escola de Frankfurt, então, um sistema de escravização das massas populares.